Em meio ao caos da guerra, quando tudo parece perdido, há histórias que florescem contra todas as probabilidades. São histórias de coragem, sacrifício e, acima de tudo, amor. Hoje, eu vou te contar uma dessas histórias. Um romance que nasceu no coração do campo de batalha, entre dois médicos que deveriam ser inimigos, mas que escolheram a humanidade acima de qualquer bandeira. Se você acredita que o amor pode surgir até mesmo nos momentos mais sombrios da história, fique comigo até o final, porque essa história vai te tocar profundamente. E se você ainda não se inscreveu no canal Destinos Cruzados, aproveite agora para fazer parte dessa jornada por amores que desafiam o tempo e a guerra. Agora, prepare-se, porque essa é uma história que você nunca vai esquecer. Era o ano de 1943. O mundo estava devastado pela Segunda Guerra Mundial. No fronte oriental, os combates eram implacáveis. Bombas explodiam, tiros cortavam o ar e a vida parecia se esvair em cada respiração. No meio desse inferno, a Cruz Vermelha organizava uma missão humanitária para resgatar feridos em uma região disputada entre as forças aliadas e o exército do eixo. Entre os médicos voluntários estava Gabriel Moreau, um cirurgião francês que havia perdido a família para a guerra e agora dedicava sua vida a salvar o máximo de pessoas possível. Do outro lado, em meio aos escombros, estava a médica alemã Anna Weiss. Filha de um renomado médico berlinense, Anna não concordava com a ideologia do regime ao qual seu país estava submetido, mas via na medicina uma forma de combater a destruição de dentro para fora. Sua missão era curar, independentemente de quem estivesse sangrando. O destino os colocou no mesmo campo de batalha, quando uma trégua temporária foi acordada para permitir que os feridos fossem retirados. Gabriel e Ana foram enviados para um hospital de campanha improvisado em uma igreja destruída. Quando seus olhares se cruzaram pela primeira vez, o choque foi inevitável. Eram tecnicamente inimigos, mas ali, entre macas e feridos, não havia nacionalidade, apenas vidas a serem salvas. Nos primeiros dias, eles mal se falavam. A tensão era evidente e a guerra ainda pairava sobre eles como uma sombra. Mas quando uma explosão próxima encheu o hospital de feridos em estado crítico, a rivalidade deu lugar à cooperação. Gabriel viu Ana costurar um ferimento com precisão cirúrgica, enquanto ela o observava reanimar um soldado com mãos firmes e seguras. Eles trabalhavam lado a lado, como se sempre tivessem feito parte da mesma equipe. Com o tempo, entre curativos e cirurgias, surgiu um respeito mútuo. Conversas curtas durante pausas exaustivas se tornaram diálogos longos sobre seus passados, seus medos e a culpa que ambos carregavam por fazer parte de um mundo dividido. Gabriel contou sobre sua irmã, que morreu em um bombardeio, e Ana revelou que seu irmão havia sido enviado ao fronte contra sua vontade. Foi em uma noite fria, enquanto dividiam um pedaço de pão e um gole de café racionado, que aconteceu algo inesperado. Um simples toque de mãos, um olhar prolongado. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Era um instante frágil, mas ali, no meio da destruição, o amor encontrou um jeito de florescer. Mas a guerra não espera por ninguém. Na manhã seguinte, soldados do eixo chegaram ao hospital. A trégua havia acabado. O clima ficou pesado quando um oficial alemão reconheceu Ana e ordenou que ela abandonasse o local imediatamente. Gabriel tentou intervir, mas foi empurrado para trás. Ana hesitou, os olhos presos nos dele, mas a ameaça era real. "Nós vamos nos encontrar de novo", ela sussurrou antes de partir. Os dias seguintes foram um tormento. Gabriel tentava manter a cabeça no trabalho, mas a ausência de Ana era um peso em seu peito.
O hospital foi evacuado quando os bombardeios recomeçaram, e ele foi enviado para outro campo. Meses se passaram sem notícias dela, até que, em um dia gélido de inverno, o destino agiu novamente. O exército aliado capturou um grupo de médicos alemães e os trouxe para interrogatório. Gabriel, agora trabalhando em um novo hospital de campanha, correu até os prisioneiros com o coração acelerado. E então, entre rostos pálidos e olhos assustados, ele a viu. Ana estava ali, mais magra, com o rosto marcado pelo cansaço, mas ainda com aquele brilho no olhar. Gabriel não pensou duas vezes. Enfrentou os superiores e implorou que poupassem aqueles médicos, alegando que eram apenas curadores, não soldados. Sua paixão e determinação tocaram um dos oficiais, que permitiu que os médicos capturados fossem enviados para ajudar os feridos ao invés de serem prisioneiros. Quando Ana foi solta, ela correu para Gabriel. Não havia mais medo, nem barreiras, apenas um abraço desesperado, intenso, como se todo o sofrimento da guerra desaparecesse naquele instante. Mas ainda havia um longo caminho pela frente. A guerra continuava, e ambos sabiam que poderiam ser separados novamente a qualquer momento. Então, em meio à incerteza, fizeram uma promessa. Se sobrevivessem, se a guerra terminasse, encontrariam um jeito de ficar juntos. E o destino cumpriu essa promessa. Quando a guerra finalmente chegou ao fim, Gabriel voltou para Paris, onde trabalhou na reconstrução de hospitais destruídos. Por meses, ele escreveu cartas para Ana, sem resposta, mas ele nunca desistiu. Até que, em um dia de primavera, enquanto saía de uma clínica improvisada, ele viu uma figura familiar na multidão. Ana. Ela estava ali com uma mala na mão e um sorriso tímido no rosto. "Demorei muito?" Ela perguntou, a voz trêmula. Gabriel riu, as lágrimas escorrendo antes que pudesse contê-las. Ele a puxou para si, segurando-a como se nunca mais fosse soltar. Eles tinham vencido a guerra mais difícil de todas, a de encontrar o amor no meio da destruição. Essa história, baseada em tantos relatos de médicos que desafiaram as fronteiras da guerra, nos lembra que o amor não tem pátria, não tem ideologia. Em meio ao caos, ele encontra um jeito de sobreviver. Se essa história te emocionou, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. E se você quer conhecer mais histórias de amores que desafiaram a guerra, inscreva-se no canal Destinos Cruzados. Aqui o passado ganha vida e nos lembra que mesmo nos tempos mais sombrios, o amor sempre encontra um caminho. Até a próxima história.